Bem, irmãos, estou alegre de estar na casa do Senhor e graças a Deus por essa oportunidade. Minha oração é que o Senhor me dê a sua graça para transmitir a palavra que Ele tem colocado no meu coração. O Senhor, Ele é misericordioso e Ele é gracioso. E a misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecemos. Ou seja, Deus ele nos perdoa do pecado e Ele não nos dá a sua ira. A graça, meus irmãos, é o favor, é o que Deus nos dá sem nós merecer. Que coisa gloriosa, porque a misericórdia e a graça do Senhor andam juntas. E eu peço a Deus que sua misericórdia, sua graça esteja sobre nós para nós entendermos a palavra do Senhor. Queridos, vamos ler a palavra de Deus lá em Filipenses, capítulo 1 e versículo 12. A palavra nos fala assim: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com firmento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Amém? Eu quero trazer, irmãos, um pensamento com o tema a alegria que supera a adversidade. A alegria que supera a adversidade. E eu gostaria de deixar uma frase muito interessante que diz o seguinte: nada retém a força do Evangelho a não ser a falta de vontade humana. Isso que nós lemos agora, meus queridos, foi o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses. Entretanto, que cidade era essa? Filipos é o nome da cidade da Macedônia em homenagem a Filipe, pai de Alexandre o Grande. Lucas descreveu Filipos, a cidade, como a primeira cidade da Macedônia. Nós vemos isso lá no livro de Atos. E sua localização estratégica tornou-a um ponto de fronteira militar de Roma, vindo a ser uma das principais rotas entre a Europa e a Ásia. Filipos era uma colônia romana, portanto ela era administrada por magistrados que também eram chamados de pretores. Irmãos, qual a história dessa igreja que estava na cidade de Filipos? Como tudo começou? A mensagem do Evangelho chegou a Filipos, na Macedônia, em 51, 52 depois de Cristo. Nós vemos o relato da chegada do Evangelho a esta cidade lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 6 ao versículo 40. Paulo e Silas, eles estavam em plena segunda viagem missionária pela Ásia Menor, hoje a Turquia, quando, tendo desembarcado no porto de Troade, Paulo ele foi surpreendido por uma visão de noite. Ele teve uma visão à noite em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Está lá em Atos 16, 9. Paulo ele não teve dúvida de que era uma visão dada por Deus. E por isso, Paulo e Silas e os seus companheiros partiram para a Macedônia.
Quando eles chegavam lá, chegaram na cidade de Filipos, e Paulo ele começa a pregar a Cristo, quando uma mulher vendedora de púrpura chamada Lídia, que era da cidade de Tiatira, abriu o coração para a mensagem de Paulo e o recebeu em sua casa, abrindo em sua casa uma casa de pão. Está lá em Atos 16, versículo 14 e versículo 15. Irmãos, mais do que parece, a palavra lá fala o seguinte, que o Espírito do Senhor abriu o coração de Lídia. É interessante ou não é, irmãos? Haviam poucos judeus na cidade, portanto, não existia nenhuma sinagoga na cidade de Filipos. Não existia nenhum lugar onde os judeus se reuniam no sábado para discutirem, para serem ensinados. Nas primeiras semanas de evangelização, uma vez que não havia sinagoga em Filipos, Paulo e seus companheiros, eles desciam à beira do rio e pregava a Cristo. E a Bíblia também fala que eles desciam lá para orar. Entre os primeiros convertidos ao Evangelho na cidade de Filipos, aparecem, sabe quem? O carcereiro e toda a sua casa, que foram tocados pelo testemunho de Paulo e Silas na prisão. Aquela história de Atos 16 que nós conhecemos bem. Eles estavam lá e acontece então um primeiro incidente. O modo incisivo de Paulo pregar o Evangelho e apresentar a Cristo como Salvador e Senhor acabou por provocar a ira dos comerciantes de Filipos, mediante um episódio de libertação de uma mulher, de uma jovem adivinha, que era escrava e cuja adivinhação rendia lucro ao seu senhor, ao dono dessa jovem. E Paulo e Silas caminhavam pela cidade, sempre quando passavam por ali, a jovem falava algo concernente a eles, dizendo: estes são servos do Deus Altíssimo. E Paulo, escutando aquilo ali, ele começou a se incomodar, até o ponto de um dia eles passarem, e a mulher e a jovem falar novamente, e eles, na autoridade do Espírito Santo, expulsaram o demônio que se alojava na vida daquela jovem, a qual foi liberta da escravidão por causa da adivinhação que ela produzia. Os donos incomodaram-se de modo explosivo, pois viram que sua escrava não rendia mais lucros. Levaram Paulo e Silas aos magistrados, os quais foram açoitados e presos. Paulo e Silas foram açoitados e presos, como a história nós conhecemos bem. Na prisão eles cantavam ao Senhor, e perto da meia-noite sobreveio um terremoto e liberta todos os presos. No entanto, nenhum fugiu. Esse fato culminou na conversão do carcereiro e toda a sua casa. Foi fundada outra casa de pão em Filipos. Para não serem apedrejados e mortos, eles apelaram ao direito de cidadãos romanos. No dia seguinte que aconteceu o terremoto, que eles saíram, aí o carcereiro quis se matar, como nós conhecemos, e Paulo grita: não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Ou seja, todos estavam ali. Irmãos, o testemunho daqueles homens na prisão foi tão poderoso pelo Espírito Santo que fez com que criminosos não fugissem da prisão. E ali, o Espírito Santo, com esse ato poderoso, fez com que o carcereiro e toda a sua casa convertessem-se ao Senhor. A semente do Evangelho foi plantada na cidade e depois de algum tempo os primeiros convertidos, a partir de Lídia, formaram a igreja na cidade de Filipos. Amém, irmãos? Isso é um pequeno histórico da igreja em Filipos. Alguns tempos depois, alguns anteriores ao envio da carta de Filipenses, antes de Paulo enviar a carta aos Filipenses, indicam que Paulo completou sua segunda viagem missionária, passando por Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Atos 17, 1 ao 23, a fim de visitar as igrejas que ele tinha estabelecido nessas cidades. Quando empreendeu uma terceira viagem missionária,
Foi para Éfeso, depois foi para Macedônia, quando visitou a igreja em Filipos. No fim, foi para Jerusalém. Lá em Jerusalém, Paulo ele foi preso e, sendo acusado pelos judaizantes, ele foi enviado para Cesareia, onde ele ficou por 2 anos, sendo acusado, e ele apela para César. Portanto, ele como cidadão romano, ele é levado, ele é, a princípio, enviado para Roma, onde ele seria julgado. Entretanto, de Cesareia, ele pega um navio, e acontece que o navio naufraga por causa da tempestade. Ele vai cair lá na ilha de Malta, sem nenhum daqueles presos serem feridos. Lá na ilha de Malta ele é picado por cobra e acontece muitas coisas, até que ele é enviado para Roma. E lá em Roma ele fica 2, 3 anos em Roma, que foi de onde ele, estando preso, envia 4 cartas, dentre elas a carta aos Filipenses. Ele escreve 4 cartas, a carta aos Colossenses, a carta aos Filipenses, a carta aos Efésios e a carta a Filemon. Qual era o propósito de Paulo em escrever essa carta, a carta aos Filipenses? Um membro da igreja, que se chamava Epafrodito, esse era o nome do membro da igreja, crente fiel e amigo de Paulo, ele visitou o apóstolo em sua prisão em Roma, levando uma oferta da igreja de Filipos. Epafrodito foi acometido, quando chegou em Roma, de uma enfermidade. E aí ele ficou em Roma algum tempo, até que a sua enfermidade sarasse. Quando ele ia voltar, Paulo ele entrega a carta aos Filipenses. Esta tinha por objetivo exortar e animar os filipenses. Esses eram os objetivos desta carta. Exortar e animar os filipenses, bem como alertá-los sobre boatos mentirosos a respeito do apóstolo Paulo, que estavam acontecendo, que estava sendo falado ao redor das igrejas que Paulo havia fundado. Também escreveu para agradecer aos irmãos filipenses a oferta que eles tinham enviado através de Epafrodito a Paulo. Nós vemos, lendo esse trecho da palavra que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, a paixão que consumia o coração do apóstolo. Neste capítulo, a carta de Paulo lhe segue o mesmo padrão comum adotado por ele para escrever suas cartas. Ele dá uma descrição detalhada das suas necessidades, mas destaca, acima de tudo, a paixão que consumia o seu coração. Qual paixão ele tinha no seu coração? Pelo que ardia o seu coração? A pregação do Evangelho. Acima de qualquer adversidade. Paulo ele estava preso em Roma, mas as suas cadeias não o impediam de proclamar o Evangelho. Ele fala de seu sofrimento de forma exemplar, com o objetivo de levar os filipenses a uma reação cristã à perseguição. Ele queria que os filipenses entendessem que nada, absolutamente nada, poderia diminuir a fé recebida. Pelo contrário, as coisas que lhe haviam acontecido em sua viagem missionária não eram um entrave para o progresso do Evangelho. A preocupação dos filipenses. Os filipenses, eles estavam preocupados profundamente com o estado físico de Paulo, seu corpo, seu estado físico. Eles nutriam por Paulo um grande afeto, eles amavam, eles gostavam de Paulo. Sabiam que ele estava preso aguardando julgamento perante o tribunal do império. Por causa desta situação, a igreja se preocupava. Na verdade, a maior preocupação dos filipenses estava com a possibilidade de Paulo ser condenado à morte. Essa era a maior preocupação dos filipenses. O estado físico de Paulo e a possibilidade de ele ser condenado à morte. Mas, irmãos,
Na sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, ele nos revela uma coisa extraordinária. O evangelho é mais poderoso do que cadeias e grilhões. O evangelho é mais poderoso do que cadeias e grilhões. Ele escreve: quero ainda, irmãos, que saibam. A prisão de Paulo, do ponto de vista humano, poderia ter sido um desfavor para o evangelho. Nós, olhando para Paulo preso, poderíamos pensar, se o evangelho dependesse de Paulo, ele estaria fadado a acabar, a extinguir, porque Paulo estava preso. Entretanto, Paulo, ele garante que nada, absolutamente nada, poderia fazer a força, poderia frear a força do evangelho de Cristo. Nenhuma circunstância política, material ou espiritual impediria o testemunho do evangelho. O que Paulo, de modo simples e objetivo, diz para os filipenses é que cadeias não limitam o movimento dinâmico do evangelho, que pode ser disseminado de boca em boca. Para o apóstolo em prisão, as notícias dos sucessos de conquista do evangelho ao redor do mundo romano, na vida das pessoas, lhe serviam de consolo para suportar os sofrimentos que padecia nas suas prisões. Paulo, ele estava preso. Paulo, um homem que viajava, pregando, anunciando, fixando o evangelho por cidades, por continentes diferentes. Ele se encontrava preso em um domicílio, ele estava numa casa, mas ele estava preso. E uma coisa que nós vemos ao ler esta palavra, Paulo rejeita a autopiedade no seu sofrimento. Paulo, ele rejeita a autopiedade, a vitimização no seu sofrimento. Paulo começa referindo-se assim: as coisas que me aconteceram. Nós vemos aqui: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram, que diz respeito a minhas coisas, meus assuntos, ou coisas que dizem a respeito de mim. Ora, Paulo, ele estava falando dos seus sofrimentos, mas sua avaliação sobre isso era que não devia ser a razão da compaixão dos filipenses. Ele não queria que o estado dele estar preso fosse promovedora do sentimento de piedade dos filipenses, de compaixão dos filipenses. Ele queria que os filipenses entendessem que o foco, a pessoa a quem deviam olhar, chamava-se Jesus Cristo. Para Jesus Cristo era que os filipenses deviam olhar, e não para Paulo como estando preso, pobrezinho. Não, olhem para Jesus. A Bíblia fala depois, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Está lá em Hebreus. Paulo avalia seus sofrimentos com uma visão positiva. Veja, meus irmãos, para nós isso é extremamente difícil, ver o nosso sofrimento com uma ótica, com uma perspectiva, com um modo de olhar positivo. E Paulo, ele fez isso. Ele era um missionário que tinha consciência da importância da sua missão. Na sua mente, todo e qualquer sofrimento é temporal, e que a superação é um sentimento de vitória e aponta para um futuro eterno de gozo na presença de Deus. Essa era a perspectiva de Paulo. Paulo queria que a igreja em Filipos e os demais percebessem que sua prisão contribuiria ainda mais para que o evangelho alcançasse
outras pessoas. É ou não é difícil de entender isso aí? Paulo queria que os filipenses entendessem que a prisão dele contribuiria para o avanço e o progresso do evangelho. Não estava interessado em chamar atenção para si, mas queria que a igreja não desanimasse em momento algum, mas desse prosseguimento ao objetivo da proclamação, da pregação, da fixação do evangelho em todo o mundo. Agora, meus irmãos, que coisas eram essas que Paulo tinha vivido? Ele fala: saibam que as coisas que me aconteceram. Que coisas eram essas? Do que Paulo estava se referindo? Fome, privação de roupa, ou seja, nudez, enfermidades. O seu corpo ele tinha marca de açoites, de correntes. Sofreu naufrágio, indo para Roma e foram parar na ilha de Malta. Apedrejamento, perigos em suas viagens. Foi picado por uma serpente. Quando chegou em Malta, ele naufraga junto com os outros presos no mar Mediterrâneo, chega em Malta. Quando chega em Malta, se não estava bom ainda a pessoa ter sofrido um naufrágio, ainda foi picado por uma serpente. Irmãos, os pés calejados de tantas andanças a pés, Paulo, ele percorreu quase todo o Império Romano, quase todo o mundo antigo, quase todo o Império Romano pregando a palavra do Senhor. Pensemos o cansaço, a exaustão do corpo físico do apóstolo Paulo. Seu corpo tinha marcas produzidas pela pregação do evangelho. E Paulo ele fala isso aí, meus irmãos. Tudo isso contribuiu também para o progresso do evangelho. Tudo isso contribuiu para a vida de Paulo, essas coisas que ele sofreu, para o amadurecimento da sua fé e a convicção do galardão que lhe estava preparado quando nós formos arrebatados com o Senhor. Teremos lá o tribunal de Cristo. E nós não trabalhamos pelo galardão, nós trabalhamos pelo amor do Senhor. Mas Deus, Ele é um Deus justo. E Paulo recebeu a revelação de Deus de que no céu haverá um galardão para aqueles que se dedicam a cumprir com o propósito de Deus aqui na terra. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Ele reagia aos sofrimentos com atitude de aceitação positiva e não permitia que a amargura dos sofrimentos ou qualquer requisito de autopiedade o impedisse de fazer a obra de Deus. Quando Paulo fala de proveito, esse proveito que nós lemos ali, no versículo 12 ainda, no versículo 12 de Filipenses, que fala: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso ou o proveito do evangelho. Essa palavra proveito, na verdade, significa avanço a despeito de obstrução e perigos que bloqueiam o caminho do viandante. Irmãos, essa palavra, progresso, proveito, em outras versões aparece como progresso, ela era uma palavra que falava a respeito de os militares abrirem picadas no meio do mato para depois passarem. Sobre isso Paulo estava falando. Ele está declarando que a obra do evangelho estava rompendo com obstruções, ou seja, com empecilhos, com obstáculos, e progredindo a despeito da terrível
oposição externa, da perseguição que eles estavam sofrendo. Paulo ele estava dizendo que na batalha espiritual é preciso abrir caminho para chegar a um fim proveitoso. E como nós abriremos este caminho? O apóstolo Paulo abriu o caminho quando chegou a Filipos, orando. Antes dele chegar a Filipos, quando Deus lhe dá uma visão, Paulo estava orando. Irmãos, nós abriremos caminho para o evangelho orando. Paulo ele focaliza sua atenção na proclamação do evangelho. Quando nós vemos no versículo 3, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. A guarda pretoriana, ela era constituída de aproximadamente 10.000 soldados, especializados na segurança da corte romana. Ou seja, eles eram especializados na segurança do pessoal do Estado. O imperador, as pessoas da corte do império. Essa era a guarda pretoriana. E Paulo, ele era um preso especial que conquista a simpatia de muitos pretorianos e, por esse modo, a comunicação da mensagem do evangelho era facilitada em todo o Império Romano. Sua situação judicial chamou a atenção de muita gente de Roma que não via qualquer crime, não viam crime algum do apóstolo Paulo contra o império. Irmão, certo autor escreveu que o mesmo Deus que usou o bordão de Moisés, que usou os jarros de Gideão e a funda de Davi, usou as cadeias de Paulo. Os cristãos romanos espalhados por Roma começaram a falar mais livremente sobre o evangelho na capital do império. Irmãos, quando Paulo ele estava preso, sempre tinha algum soldado da guarda pretoriana sentado junto com ele, cuidando dele. Isso aproximadamente por 6 horas. Paulo ele tinha 6 horas para pregar Jesus Cristo para a guarda pretoriana. O sentimento de pessimismo de alguns cristãos. Paulo ele estava imobilizado para fazer a obra livremente como antes. Alguns cristãos judaizantes, que eram aqueles que queriam implantar os ritos mosaicos, os ritos de Moisés que estavam na lei, queriam implantar na igreja, eles queriam exatamente fazer isso. Eles queriam judaizar a igreja. Irmãos, a palavra de Deus ela nos fala uma verdade. Existem 3 povos na terra. Existem os judeus, existem os gentios e existe a igreja. E a igreja ela é formada de judeus e gentios convertidos a Cristo. Irmãos, a igreja ela possui sua própria identidade. A igreja ela se baseia nos ensinos e na vida de Jesus Cristo. E essa situação deles quererem implantar conceitos e instituições mosaicas de Moisés na igreja estava atrapalhando em muitos lugares, e essas pessoas, esses obreiros perniciosos, aproveitavam-se do estado de Paulo estar preso para implantar essas ideias errôneas. Paulo ele escreve várias cartas com o intuito de combater essas ideias desses obreiros maus. Os judaizantes tinham Paulo como inimigo da lei e dos profetas, e por isso incitavam os romanos contra o apóstolo. Na verdade, Paulo ele estava preso por causa dessas pessoas, por causa desse tipo de gente. E essa situação despertou sentimento de pessimismo nos filipenses, no sentido de que Paulo estaria prejudicando o crescimento do cristianismo. Por quê? Por causa da perseguição a Paulo em vista do que ele pregava, que era contrário ao que os obreiros judaizantes pregavam. Esse sentimento desenvolveu-se motivado por falsos obreiros existentes no seio da igreja. Alguns afoitos aproveitaram a ausência de Paulo para agir de forma discordante de tudo quanto haviam
aprendido anteriormente. O diabo, ele também se aproveita disso, irmãos. E uma das obras da carne está lá: dissensões, ou seja, separação. Ao saber disso, Paulo, ele entende pelo Espírito que, na verdade, o que importava de fato era que Cristo fosse pregado de toda maneira, quer por pretexto, quer por verdade. O que queriam era levar a igreja a tratar Paulo como um desconhecido, uma pessoa sem reputação. Entretanto, Paulo sabia que isso seria dissipado e que importava realmente que Cristo fosse pregado. Paulo, ele não estava preocupado na sua própria fama. Paulo, ele não estava preocupado com a sua reputação. Paulo, ele estava preocupado que o evangelho, que Cristo fosse fixado. Aleluia! Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia. Está no versículo 15. A despeito de Paulo estar preso naquela ocasião, ele faz entender que a obra da igreja de Cristo não perderia espaço no mundo por sua incapacidade de se movimentar. A obra não sofreria por sua ausência física. Porém, aqueles opositores tinham propósitos diferentes dos de Paulo. O interesse maior era pregar mercenariamente. A atitude deles era mercenária, pois trabalhavam com segundas intenções, invejavam a autoridade de Paulo. A palavra porfia indica contenda, rivalidade e conflito que os opositores de Paulo faziam para denegrir a imagem do apóstolo Paulo perante os irmãos. No versículo 15 também fala: mas outros de boa mente, isto é, de boa vontade, que denota satisfação e contentamento daqueles que trabalham por amor do Senhor. Os opositores de Paulo tinham motivações erradas porque eram impulsionados por um espírito faccioso, partidário, de intriga, e valiam-se de meios sem limites para alcançar seus objetivos. E no versículo 16 diz que alguns trabalham por amor, porque foram alcançados pelo infinito amor de Deus. E no versículo 17 fala: mas outros anunciam, na verdade, a Cristo por contenção, ou seja, discórdia, que descreve aqueles que estavam interessados nos seus próprios interesses. Mas que importa? Paulo estava afirmando que, se aqueles falsos irmãos pregavam por porfia, fingimento ou por pretexto, o que importava de fato era que o evangelho estava sendo pregado. Não significava, meus irmãos, pregar o evangelho, pregar doutrinas erradas, mas significava pregar o evangelho com motivações erradas. O que importava era que o evangelho fosse pregado. E ele ainda diz: nisto me alegro e me alegrarei ainda. Ora, sua alegria não se prendia às circunstâncias ruins ou daqueles que o criticavam, porque a essência de tudo era a certeza da proclamação do senhorio de Cristo. Paulo preferia saber que os seus opositores pregavam o evangelho com fingida piedade, mas pregavam. Para ele isso era razão de regozijo em sua alma. Entenderam, irmãos? Paulo, quando fala, mas que importa? Ele não está falando da situação de pregar um evangelho errado, uma mensagem errada. Ele está falando o que importa, na verdade, é que o evangelho seja pregado, não olhando para as motivações. Nessa perspectiva, Paulo estava dizendo isso. Agora, meus irmãos, o que nós aproveitamos disso que eu acabei de falar? Eu quero chamar a atenção para 3 lições que nós aprendemos observando esta palavra. A primeira, nós aprendemos uma lição sobre o poder dinâmico do evangelho. Romanos, capítulo 1 e versículo 16, ele nos fala o seguinte: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho, como Paulo mesmo conceitua, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder, dunamis, poder, é o poder de Deus para a salvação. Agora,
O evangelho é poder para a salvação de quê? Do que nós estamos sendo salvos pelo poder de Deus? Nós estamos salvos do pecado, em primeiro lugar do pecado, ou seja, pecado que nós herdamos de Adão, pecado que todos nós nascemos tendo, aquela vontade interior que nós temos de pecar. E salvação, sabe o que significa a palavra salvação? Significa levar para um lugar seguro. Levar para um lugar seguro. O evangelho é o poder de Deus para nos levar para um lugar seguro em relação ao pecado. O evangelho também é o poder de Deus para nos levar para um lugar seguro a despeito do sistema maligno que governa o mundo da humanidade. O evangelho, ele nos livra dos demônios que habitam nos ares e controlam grande parte da política, grande parte do sistema que rege o mundo em que nós estamos vivendo. O evangelho é o poder de Deus para nos levar a um lugar seguro do governo maligno que impera no mundo. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. Irmãos, o evangelho, ele é o poder de Deus para nos levar a um lugar seguro do inferno. É forte essa palavra inferno. É muito forte. Mas, irmãos, o evangelho constitui-se no esforço, no poder, no movimento de Deus em nos tirar do caminho do inferno. O Senhor, ele veio à terra e o poder do evangelho é para nos tirar do caminho do inferno. O evangelho é o poder de Deus para nos levar a um lugar seguro do inferno. Essa é a primeira lição que nós vemos, o poder dinâmico do evangelho. E o poder que rompe as cadeias é um poder que não está atrelado a nós, porque o pregador não é importante. O que é importante é a mensagem. O evangelista não é importante. O importante é o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para nos levar a um lugar seguro. Paulo, ele foi pregando este evangelho no poder do Espírito Santo. E nós vemos o poder de Deus quando Paulo ele recebe aquela visão de Deus. Aquilo é poder de Deus para a salvação dos filipenses. Quando Paulo chega lá, nós vemos o poder de Deus em abrir o coração de Lídia. Quando Paulo vai e é preso, nós vemos o poder de Deus abalando as prisões e as cadeias. E nós vemos o poder de Deus salvando o carcereiro e toda a sua casa. O poder dinâmico do evangelho. Ele queria dizer: meus queridos irmãos filipenses, saibam de uma coisa, o evangelho é o poder de Deus. O evangelho, ele é dinâmico. O evangelho, ele é poder. Em segundo lugar, e a segunda lição que nós aprendemos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós olhamos para Paulo e estava preso, mas aquela prisão que Paulo estava produziu 4 cartas, que o que seria da igreja se não fossem essas 4 cartas? Paulo ele estava preso e na prisão ele exerceu seu chamado como defensor do evangelho. Irmãos, onde nós estivermos, e eu há tempos atrás pensava: Senhor, por que eu estou no quartel? Eu não me vejo no quartel, Senhor. Não vejo razão para estar no quartel. Mas, irmãos, em qualquer lugar, assim como Paulo, a princípio não via a razão de estar preso. Era muito mais lucrativo ele estar solto. O Senhor, ele tem coisas para nós. Às vezes, em lugares que nós, aos nossos olhos, a nossa perspectiva, é loucura nós estarmos lá. Mas o Senhor, é Ele quem controla a nossa vida. Se você está no lugar onde está, saiba de uma coisa certa: o Senhor tem algo para você no lugar onde você está. O
Senhor quer que você cumpra com o propósito de Deus onde você está. Aleluia, o Senhor ele não se engana. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a terceira lição que nós aprendemos com essa escritura, claro, irmãos, nós aprendemos inúmeras lições, mas eu estou trazendo 3 lições. O que é que nos motiva a trabalhar na obra do Senhor? Será que são porfias? Será que são discórdias? Será que são invejas? O que nós temos no nosso coração? O que nos trouxe aqui? O que nos faz falar com as pessoas a respeito de Jesus? Irmãos, que o Senhor nos dê a sua graça e nos ajude a sermos fiéis, como Paulo, portadores do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Falarmos de Jesus com a motivação certa, pregarmos a Jesus com a motivação certa. Eu acho muito interessante, irmãos, que Paulo ele fala a respeito da pregação. E no versículo 27 desse capítulo, ele fala assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Que nós possamos viver, irmãos, trabalharmos para Jesus, mas vivermos com as melhores intenções e viver com uma vida digna do Evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Esta é a palavra que estava no meu coração, no nome de Jesus.